Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Carros em Foco. E eu digo logo uma coisa: existem duas coisas muito boas em correr de kart, praticar o kartismo, né? Que é começar e terminar. Mas antes de explicar porquê, meu nome é Anderson. Sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Universidade de Modena para fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me graduei com especialização em Racing Car Design. E agora estou aqui na Universidade de Brecha, aqui na universidade, que é o meu alojamento, dentro da universidade, né, para fazer, no qual estou fazendo um doutorado, né, em engenharia mecânica na área de desgaste de borracha. Ok, esse vídeo ele faz parte da playlist de engenharia mecânica no Brasil, porque ele faz parte da minha carreira na engenharia mecânica enquanto eu estava lá, né? Esse vídeo ele pega um momento cinza ali da minha carreira em que eu tava fora da trola, tinha saído da trola, né? E tava só estudando, né? Quando eu vim aqui pra Itália, eu descobri ali que eu tinha traços muito fortes de transtorno e déficit de atenção. E a gente que é assim, a gente tem muitas ideias, as coisas passam muito rápido pela minha cabeça e pela cabeça de quem é TDAH. E, bom, uma das características do TDAH é começar uma coisa e nunca terminar. Eu tive alguns projetos interrompidos na minha vida, mas eu não creio que seja necessariamente por causa do TDAH. Por exemplo, o Baja. Eu nunca consegui fazer o Baja, porque conflitava com as aulas, né? Então eu sempre desistia. Então não creio que seja por causa do TDAH. Mas ter ideias todo instante, toda hora, eu creio que era. E uma das ideias que eu tinha era o quê? Comprar um carro, né, um Corsa, um Gol, sabe? Deixar ele dentro do regulamento do Campeonato Cearense de marcas e pilotos e alugar o carro, né? E eu lembro que eu discuti essa ideia com alguns amigos e tal, na época. E, pô, foi uma ideia legal e tal. Se empolgaram, mas como era todo mundo liso, quer dizer, o liso era eu, né? Eles já tinham uma graninha a mais, mas enfim, era difícil fazer a família deles bancarem aquilo ali, né? Ainda bem, a família deles estava correta, né? Passou essa ideia, mas essa ideia ficou na minha cabeça, né? E assim, ficou na minha cabeça, mas eu não corri atrás de fazer, né? Então sempre meio que deixei pra lá mesmo. E fui convivendo com isso, né? E até que chegou um dia que eu tava na academia e tal, conversando com um personal, né? Um personal trainer, que estava sempre nessa academia que eu frequentava. Ele treinava umas moças lá, né? E papo vai, papo vem e tal. Eu descobri que ele trabalhava, assim, não sei se era na Secretaria do Esporte, que trabalhava com automobilismo, né? E ele
participava das organizações das corridas, de arrancada. Aí eu falei pra ele essa ideia, pô, cara, eu tenho uma ideia, pô, de pegar um carro desse, fazer marcas e botar pra alugar, sabe? Porra, esse cara se empolgou com a ideia. Esse cara gostou da ideia. Cada vez que a gente se encontrava na academia, a gente ia conversando. E isso na época eu tava no Unifor, né? Mas ao mesmo tempo eu também tinha essa ideia de kart e tudo, mas o kart pra mim era uma coisa muito... Eu não acreditava assim que eu fosse conseguir ter algo com kart, que de fato eu nunca consegui, né? Pô, tudo é muito caro, né? E a gente foi matutando essa ideia e, pô, começamos a falar de valor, mas, pô, eu não tinha grana, né? Eu só tinha a ideia, né? E eu não sei de quem partiu essa ideia, essa mudança na ideia, né? Mas ele disse assim... Ah, lembrei. Aí a gente começou a ver... Ele me mostrou o carro de arrancada dele, o personal, né? Tal. Né? Na época era um Gol Turbo, todo mundo tem Gol Turbo, né? Todo mundo quer dar arrancada. E beleza, vez ou outra ele me chamava pra ver alguma coisa no carro dele, mas eu não tinha experiência com aquilo. Não sabia mexer em Futec, não tinha know-how, né? Começamos a frequentar os lugares, as lojas de peças e tudo. Eu comecei a pesquisar os cursos da Futec, mas os cursos eram sempre em Recife, então na época eu olhava, cara, é impossível fazer, eu não tenho grana. Eu tenho grana pra ir pra Recife, pra comprar passagem, né? Pra comprar passagem, pagar hospedagem, só pra fazer um curso de injeção eletrônica, eu não tenho esse dinheiro, né? Então, a cada dia que passava, eu ia vendo que essa minha ideia ela era uma ideia muito absurda, né? E a faculdade correndo, né? Isso comendo um pouco ali do meu foco nas aulas, né? Aí, até que o personal bombadão aí, eu não sei se foi ele que deu essa ideia, né? Parece que a gente chegou num momento que a gente disse, cara, não vai dar pra comprar carro, porra. Aí ele, o que tu acha de kart? Pô, cara, kart é uma boa. Acho que é até mais fácil, porque é pequeno e tudo. Eu sei que esse cara se animou. Ele, cara, vamos dar uma chegada no kartódromo. Na época ainda existia o kartódromo lá do Ceará, né? Que era o Júlio Ventura, um kartódromo numa cidade chamada Eusébio, uma cidade vizinha, a cidade de Fortaleza. A gente foi, começamos a ir quase, não todo sábado, mas com uma certa frequência. E começamos a ver o custo de uns kart. Cara, eu tenho grana pra isso, né? Aí começamos a acordar que ele compraria o kart, a gente botava pra alugar e eu orientava o piloto, suposto piloto de aluguel, né? E eu fazia as manutenções no kart. E nesse período eu comecei a ler tudo sobre kart, bicho. Isso começou a atrapalhar muito a minha faculdade, porque eu tava lendo sobre kart ao invés de estudar, né? Os textos sobre kart que tem no site foi dessa época, né? Acho que foi 2016 ali. 16, acho que foi por aí. Não foi 16 não. Foi 15, não me lembro, faz muito tempo. Mas acho que faz 10 anos. Na época, tanto que eu namorava ainda, né? Tinha recém saído da trola. E beleza, esse cara disse assim, não, beleza, por mim, eu compro o kart. Eu compro o kart e você dá as manutenções e trabalha com quem alugar. Pô, cara,
é muito pesado. Aí ele, não, vamos lá. Ok. Aí ele comprou o kart. Eu lembro. Era um kart mini de motor 4 tempos, GX 390 Honda, né? E foi a primeira vez que eu andei num kart de corrida, né? Fora o kart de aluguel, né? E foi bem legal. Eu andei, cara, pra mim era muito rápido, né? Beleza. Eu já tinha muitas ferramentas, tava me especializando no kart, assim, em montar e desmontar. Já tinha montado e desmontado aquele kart diversas vezes, né? Inclusive o sistema de freio dele é chato pra caramba, mas já tava pegando a mão. O eixo, desmontar eixo é uma merda, né? Mas já tava pegando a mão. E arranjamos um cliente. Um cara apareceu. Eu lembro que... Não, é importante dizer isso. A gente não sabia que nome pôr no negócio. Aí eu, cara, vamos... Como eu era da engenharia, vamos pôr de Engecart, né? Aí ele teve uma ideia e eu achei muito engraçada a forma como ele pôs essa ideia. Ele era um cara muito assertivo e que gostava de impor a ideia dele, né? E na época eu era muito bonzinho, era muito, sei lá, tinha um pouco de medo da rejeição. Aí ele, vamos fazer assim, Anderson, eu já sei qual nome que eu vou botar. Aí ele disse assim, vamos botar LH e Engecart. Aí eu, hein? Porque parece que LH era as iniciais do filho dele, nem não me lembro. Passou esse nome, ficou horrível. E aí ele, vamos botar um adesivo na carenagem do kart. Né? Vamos botar um adesivo na carenagem do kart. Pá, LHNG kart bem grande. Aí, porra, marinheiro de primeira viagem, eu não sabia o que tava fazendo. Levamos numa gráfica de um amigo dele, adesivamos a carenagem e tal, e os caras meteram Comic Sans. Os caras meteram Comic Sans. Certo? Só responder isso aqui. Aí colocamos. E meu irmão, apareceu um cara. Eu lembro um cara, um gordinho e tal. Um gordinho então desses gearhead, sabe? Muito doidinho assim, que dirige Ford Focus. E eu achei legal, conheci esse cara. E
Ele foi andar com a gente, aí eu fiquei conversando com ele, achei muito interessante conversar com ele. Ele queria pôr pneus slick no Ford Focus dele. Aí eu, caralho, com quem que eu tô me metendo, né? Mas beleza, esse cara pagou pra correr 1 hora no meu kart. No kart do meu colega também, né? Aí, beleza. Ele pagou. Gente, começaram os problemas. O kart, não, o kart tava lisinho. Andava bem, o motor empurrava bem, né? Empurrava bem. Mas a gente encontrou o nosso primeiro problema. O pneu acabou. Esse cara arregaçou no kart e os pneus foram na lona. Mas os pneus já estavam em fim de vida. Beleza, parte do negócio. Vamos trocar pneu. E é aí que começa o kart. O pneu. O pneu do kart na época, eu acho que era R$ 350 o jogo de pneus. Cara, eu não tinha grana pra isso. R$ 350 em 2014, 2015 era muito dinheiro. Tá entendendo? Era muito dinheiro. E não tava dando. Combustível de boa, óleo tranquilo. Tranquilo assim, né? Quase fudido, quase quebrado. Algo não tava indo bem. E aí a gente viu que a gente não ia conseguir comprar pneu. E aí a gente finalmente conseguiu trocar de pneu, mas não era um pneu novo. Era um pneu usado. Tá entendendo? A gente pagou R$ 150 num pneu, tipo, com 30% de vida. Aí a coisa começou a complicar. Porque depois desse cara, a gente começou a ter dificuldade de encontrar cliente. Eu, péssimo em marketing, né? Esse meu colega era muito bom de lábia, mas não conhecia ninguém, mas também não conhecia ninguém, né? Foi engraçado que ele se preparou todo para correr de kart. No dia que ele foi acelerar o próprio kart, ele ficou com medo. Ele disse, cara, isso aqui não é pra mim. Porque ele ficou todo tonto no kart e tal. E eu também. Quando eu fui andar pela primeira vez, eu fiquei tonto. E eu guiava tonto, né? Eu fiquei andando tonto lá. Como se, sei lá, como se estivesse chacoalhando dentro na minha cabeça. E... enfim, começamos a ver que, porra, esse negócio tá complicado. Eu sei que esse cara começou a querer desistir do negócio. Isso me deixou um pouco triste. Mas antes de querer desistir, ele queria trocar o kart 4 tempos por um kart 2 tempos. Eu, cara, a gente já tá tendo dificuldade com o de 4. Imagina com o de 2, né? Aí a gente começou a pensar em acabar, né? Aí ele, cara, vou vender o kart. Eu, tudo bem. Fiquei um pouco chateado, mas não tava dando. Aí ele deixou o kart na garagem do cartódromo, já que a gente tem 1 ano. Ele comprou 1 ano de garagem. Aí ele não, sei lá, meio que não conseguiu vender o kart. Aí comentei com meus pais que a gente ia
Ele ia vender o kart e tudo. Aí meu pai, veja, eu posso comprar dele. Eu quis não deixar meu pai comprar, mas eu acabei deixando. Aí o cara fez um preço muito mais barato pra mim, basicamente metade do preço. Eu tenho que dizer, ele não ficou puto. Ele só viu que não ia dar certo. E vendeu pra mim pela metade do preço, ele perdeu o dinheiro. Perdeu os 40% do que ele investiu, né? Aí acabou que eu deixei meu pai comprar o kart, que foi uma irresponsabilidade. E aí começaram os problemas. Porque o kart saiu do kartódromo para ir pra minha casa. E, bom, onde que ele vai ficar? Ele ficava na garagem, porque a casa que meus pais alugam tem aí uma garagem razoável. Mas começou toda vida que chovia, de que correr atrás de coisa, de ajudar e de cobrir. Tinha que estar sempre lubrificando. Não que isso seja um problema, mas se tornou um problema. Aí eu fiquei um pouco triste, porque não estava mais conseguindo correr. Sei que eu consegui ali comprar um pneu usado, de novo, 100, 150 reais. E deixei. Aí, o que acontece? Entrou um amigo meu na jogada. Eu falei, cara, vamos tentar colocar isso pra frente. Eu tenho um kart aqui. Ele fez uma revisãozinha de parafusos no kart. Ele deu uma investida ali. A gente só trocou uns parafusos. A gente comprou uma pastilha de freio nova que tava acabando. Ele comprou. Eu sei que ele gastou 250 reais. Eu lembro bem desse valor. E compramos rolamentos novos para as rodas dianteiras. E tentamos fazer a coisa girar de novo e não deu. A gente simplesmente não conhecia ninguém. A gente não tinha dinheiro para levar o kart e ficar indo e vindo, né? Montamos e desmontamos o kart, regulamos o motor, mas a gente não conhecia ninguém. Aí o negócio não foi pra frente. Foi ali que eu percebi coisas muito importantes na minha vida. Que empreender não é bem assim, né? Era um empreendimento, uma ideia. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse grana, essa ideia teria andado pra frente, porque ele ia injetar dinheiro. Mas como a gente, na minha casa, é todo mundo fudido, e tudo bem, eu não reclamo disso. Eu acho até que foi responsabilidade minha ter deixado ele comprar. A coisa teria andado certo, porque a ideia era boa. E o primeiro cara que andou ficou doido pra andar de novo. Só que eu não tinha grana pra pôr outro pneu. Ou seja, eu quebrei, a equipe quebrou depois do primeiro cliente. Só porque não conseguia trocar de pneu, né? E tem uma coisa que eu acho horrível no kart, que é tudo é no dinheiro. Você não consegue parcelar, sabe? É um esporte muito ruim de você entrar. Você só gasta. E dependendo de como você entrou, talvez você nem consiga praticar, né? Então, aí a segunda tentativa miou, né? E aí o kart ficou parado na minha casa. Eu lembro que essa época eu tava começando a voltar a estagiar. Nessa época que a equipe, né, que o negócio não foi pra frente, preciso ganhar dinheiro, né? E aí eu fui estagiar. Eu peguei esse dinheiro e gastei tudo com farra.
e encontros tinderianos. Só que eu consegui comprar um joguinho de pneu, dei uma trocada de óleo, né, tal. E aí descobri uma pista de kart menor que tinha perto da minha casa, razoavelmente perto, né, não tão longe como a do Eusébio, e que pra correr lá era metade do preço da do Eusébio. Pô, dá pra ir. Abasteci, botei ali R$20 de gasolina. R$20 de gasolina no kart se anda um bocadão. E fui lá correr só pra divertir. E aí foi quando eu comecei a usar esse kart, né? Tive alguns problemas com ele, porque ele sempre afogava o carburador e eu não sabia mais o que fazer. E aí eu fiz um retorno, um bypass, né? Uma linha de retorno, e aí deu uma melhorada, né? Aí eu comecei a ir assim, pelo menos uma vez no mês. Só que nesse de uma vez no mês, eu fui 3 vezes, 3 meses. E não aguentei. Porque pneu, sabe, você pegava assim os pneus de R$100 que a galera vendia, parecia parecia uma borracha Faber-Castell usada, né? Aí isso não tá dando. Eu não sabia nem como aquele kart se comportava com pneu novo. E aí eu fui desanimando e encostei, né? Veio a pandemia e eu vendi o kart por R$1.000. 1.000 foi 1.500, um negócio assim. Curiosamente, eu vendi o kart pro primeiro dono dele, né? Que viu na internet e foi lá em casa e viu, cara, eu sabia que era esse kart. Aí o quê? Como assim? Ele, não, esse foi o meu primeiro kart, né? Aí eu vendi. E ali acabou tudo. Eu vendi muitas outras coisas, peças que eu tinha. Eu tinha um motor 2 tempos que eu tava preparando pra pôr, mas não dava. Era tudo muito caro, né? E vendi tudo, me desfiz de tudo. E eu acho que foi muito bom isso, porque às vezes a gente precisa ser adulto e dizer não pra algumas coisas, por mais que a gente queira, né? E eu acho que eu deveria ter dito não ali. Não, pai, não precisa. Deixa ele vender, ele vai vender rapidinho. Daqui a pouco ele vende esse kart aí, né? Porque eu acabei nem usando, porque não tinha grana. Não tinha grana pra comprar pneu. Como é que você vai desembolsar em 2017, 2016, R$350 assim numa lapada pra comprar um pneu? Não dá, cara. É muito dinheiro, era muito dinheiro, né? Pra gente era muito dinheiro. E sem falar na dor de cabeça que era pra movimentar o kart, pra pôr em cima da picape. Meu pai já era velho, né? Já era velho, né? Então dava muito trabalho. Fortaleza é quente pra caralho. Então eu já tava expondo meus pais a um calor do cartódromo e tal. Isso aqui. O kart é um esporte assim que. Aquilo ali me fez olhar também de uma outra forma para o automobilismo, assim. De que vai lá, talvez nem seja grande coisa, né? E que. E o interessante é que o kart, ele é conceitualmente muito simples, mas ele custa inexplicavelmente muito caro, né? É muito interessante isso, né? Ele usa um micromotor, né? Os pneus são pequenos, né? Pequenininho, né? Mas é tudo muito caro, sabe? As peças são um absurdo. Um para-choque de plástico é um absurdo, né? Então eu vi que aquilo realmente não era pra mim, não é pra fudido,
É para quem tem grana para praticar com um certo conforto, né? Ou você tá basicamente tirando dinheiro de alguma coisa que tá fazendo falta na sua vida, seja roupa, seja comida, seja uma casa legal, só para praticar algo, né? E aí vai de cada um. E aí quando eu parei de vez, eu decidi, foi justamente na época que eu disse, eu preciso voltar aí atrás do meu sonho de correr de chegar na Fórmula 1, né? E aí começa o vídeo lá, né, de como chegar na Fórmula 1, né? E essa é mais uma parte da minha saga na engenharia automotiva, né? No fatídico e cinzento período que eu considerei abrir um negócio de kart, né? Que foi entre o dia que eu saí da Troller e quando eu entrei numa empresa que já fechou também, né? Que, na verdade ela foi comprada, que foi a Isofarma. Eu fiz um estágio numa fábrica de remédio, né? Então, nessa tentativa de abrir um negócio, eu já tentei abrir um negócio, que foi esse aluguel de kart, né? Eu fracassei. Né? Mas eu acho que se meu pai tivesse grana, a coisa tinha andado bem, né? Tinha andado bem. Eu tinha explorado aquele cliente porque o cara ficou doido pra andar de novo, né? Mas meu pai não tinha grana pra investir no negócio, né? Tem tipo de negócio que você olha assim, cara, isso aí não dá dinheiro no começo e alguém tá bancando, né? Né? E ali eu também aprendi que abrir negócio não é assim. Você precisa entender, você precisa fazer pesquisas, você precisa estudar. Embora eu estudasse a parte técnica, eu não sabia quantas pessoas queriam correr de kart e teriam dispostas a pagar para alugar para ficar andando na pista. E tinha uma outra coisa que atrapalha muito. O cara paga para andar no teu kart, ele tem que pagar para andar por circuito também, o que é beleza. Só que é muito caro. O circuito cobrava, sei lá, acho que na época era R$150 a diária. O cara, R$150, sabe? Então, pouco a pouco eu fui vendo que, cara, isso não vai dar certo, isso aqui não é pra mim, né? E foi assim que eu fracassei quando eu tentei abrir um empreendimento de aluguel de kart profissional, né? E é isso. Próximo vídeo eu vou abordar quando eu entrei para a área de remédios parenterais, o meu estágio no setor de validação. Sim, eu cheguei a trabalhar fora da área automobilística, né? E eu aprendi muita coisa lá, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. É isso, pessoal. Até a próxima.